convenção coletiva, nós tínhamos estabelecido a convenção coletiva assinada entre os dois sindicatos, que na sexta-feira o comércio iria até às 10 da noite. Mas, devido à pandemia, a todo esse problema e também com o drive-thru à noite, como seria difícil controlar, então fizemos um acordo e mudamos esta data, a abertura. Trocamos essa abertura até às 22 horas por outro dia. E esse outro dia seria quando? Dia 24 de julho, porque dia 26 de julho é o dia das vovós, que é o dia de Santana, que inclusive é o dia da nossa padroeira, que vai cair no domingo, e é o dia da vovó. A vovó é mãe 2 vezes, então nós vamos abrir no dia 24, na sexta-feira, que é a antivéspera do dia das vovós. Nós vamos ficar até as 10 da noite, e se Deus quiser fazer uma bela de uma festa, já livre desse Covid-19. Uma hora, né? Porque o andar da carruagem, sem a vacina, sem a cura, vai longe. Fátima, e qual a avaliação que você faz dos primeiros, os primeiros 3, 4 dias, aliás, 5 dias, né? Vocês abriram na sexta, no sábado, e agora é quarta-feira, são completos 5 dias, vai ser 6 hoje. Qual é a avaliação que vocês têm aí desse drive-thru? Há uma pressão, a gente até comentou aqui, do Sim Comércio lá de Bauru, que está enchendo o picuá da administração da cidade lá, né, pressionando muito a cidade para que encontre mecanismos para atender o grande comércio de Bauru. Aqui em Botucatu, parte das reclamações de setores do comércio estão sendo atendidos. Outros do setor de alimentação e entretenimento e lazer continuam fechados. Qual é a avaliação que você faz desses primeiros dias? Haroldo, o Sim Comércio participou, o prefeito convidou o Sim Comércio para participar quando foi lançado o decreto. Participamos das reuniões, que estiveram também os profissionais da Unesp, doutor Carlos Fortaleza, doutor Alexandre, doutor André. Então, nós participamos quando foi feito esse decreto, o lançamento do decreto, que estabeleceu o drive-thru para a nossa cidade e para o comércio de lojas até 750 metros. Na sexta-feira foi o primeiro dia. Não foram todas as lojas que abriram, como era feriado, poucas lojas abriram e realmente cumpriram o drive-thru. No sábado, já aumentou um pouco o número, né? Mas tivemos alguns problemas com os estacionamentos, porque foi pedido para que as pessoas não parassem, tanto na Rua Amando, quanto na Major Mateus e na Avenida Dom Lúcio, a não ser que fosse para buscar as mercadorias que tinham sido compradas pelo site, pelo telefone ou pelo WhatsApp. Mas isso, infelizmente, não aconteceu em sua totalidade, mas os fiscais da prefeitura, que são muitos, são mais de 40, parece, e ajudaram, orientaram as pessoas e conseguiram contornar um pouco a situação. Na segunda-feira, Haroldo, um grande número de lojas abriu e nós tivemos, assim, um pouco do descumprimento do decreto, porque as pessoas queriam chegar nas lojas. Mas também houve orientação e as coisas estão, assim, melhorando um pouco, mas ainda tem essa aglomeração. Mas as lojas que venderam, muitas que venderam pelo drive-thru, fizeram excelentes negócios e deu para recuperar um pouco, né, do período que ficou fechado. Então as empresas estão vendendo através do drive-thru, Haroldo. As empresas que já tinham saído na frente com essa tecnologia toda, vendendo, né, através das redes sociais, realmente já tinham essa modalidade de venda, estão já vendendo. E as outras que têm que se amoldarem ainda essa nova tecnologia estão sofrendo um pouquinho, mas tenho certeza que daqui a pouco nós vamos estar todos vendendo normalmente. Fátima, o decreto, bom dia, antes de mais nada. Bom dia, Osmar. O decreto do prefeito fala em lojas até 750 metros quadrados. Porém, eu percebo que muitas lojas que têm metragem superior a isso estão operando normalmente. Existe alguma punição para esse tipo de... O decreto prega, sim, punição, mas o Sim Comércio, de alguma forma, orienta esses comerciantes a não manterem suas atividades? Orientamos, sim. Falamos, mandamos cópia do decreto para... Olha, o e-mail nosso é muito grande, mandamos cópia dos decretos, fizemos o folheto falando de como deve ser o drive-thru e quantos metros, loja até 750 metros.
Agora, a fiscalização da prefeitura, porque isso aí já é da fiscalização, não é? Eles estão indo também, tirando as fotos, e vão ser notificadas essas empresas, né? A punição vai vir. Osmar, olha, o decreto é uma lei, as pessoas não estão levando muito a sério a questão do coronavírus, né? Interessante isso daí, parece que o povo está achando que isso não existe, que é invenção, né? Porque as pessoas estão se acumulando nas lojas, as lojas estão desobedecendo os decretos, parece que não existe, não é uma lei. Então, fica aqui o apelo, gente, vamos cumprir o decreto. A questão de usar máscara, Osmar, o povo não está usando a máscara. Muita gente na rua sem usar máscara, não é verdade? Você acabou de falar na questão do álcool, né? E as pessoas precisam usar a máscara, usar o álcool. E as empresas que estão vendendo sem estar dentro do decreto, por favor, fechem as portas e aguardem as novas, né, orientações da prefeitura. Fátima, em relação ainda à questão da abertura do comércio aí, a gente está sentindo aí, assim como nós tivemos no passado, mais de 15 mil empresas, especialmente as pequenas, fechando em decorrência da recessão que a gente está vivendo no Brasil e vivia até o ano passado no mundo inteiro, né, em alguns setores. E agora a gente vê que o governo anuncia dinheiro para micro e pequenas empresas, para empreendedores que estão sem condições de trabalhar, porém o dinheiro não está chegando. Não são só as pessoas em situação de vulnerabilidade que estão enfrentando esse tipo de problema. A sua federação tem feito alguma gestão junto à Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo para ter medidas semelhantes à que ocorre aqui em Botucatu, de adiamento de alguns impostos que são estaduais no comércio e serviços, no Ministério da Economia, Economia agora que chama, né? No antigo Ministério da Fazenda, onde está o Guedes, não existe mecanismo de vocês institucionalmente pressionarem, criarem mecanismo. Já me lembro no passado, em outros governos, inclusive no governo de esquerda do PT, eles descentralizaram a distribuição de recursos, colocando inclusive Sebrae e algumas entidades, federações, para fazer essa negociação direta, facilitando a documentação. Os documentos pedidos neste momento pela Caixa Econômica para fazer empréstimo de capital de giro, empréstimo para pagamento de funcionários, essas coisas, está sendo além do que o pequeno empresário pode oferecer. Não tem jeito de melhorar isso um pouco mais? Haroldo, a FEComércio tem realmente trabalhado, sim, entrado em contato com as nossas, né, com o poder público desde março. A FEComércio não parou, realmente tem feito pedidos, mas infelizmente tem essa série de documentos aí que nós temos que apresentar. Eu também sou microempresária, né? E também estou na fila. A gente tem que apresentar. O problema é que tem muitas empresas que estão com dívida no Simples, que tem que legalizar isso daí para poder. E tem muitas empresas que já têm outros empréstimos. Então, realmente é uma situação muito difícil. Nós temos que chegar, esse dinheiro tem que chegar realmente nas mãos, né, da ME e da EPP, que realmente são os que mais precisam nesse momento. Olha, as pequenas empresas empregam quase 70% dos trabalhadores deste país. E são as que mais precisam do dinheiro e o dinheiro não está chegando nas nossas mãos. Isso aí realmente é um problema muito sério. Precisa chegar, você falou que as empresas já vinham com dificuldade, é verdade. No fim do ano passado, em dezembro, que teve um pouquinho de fôlego, e todo mundo com a esperança que 2020 fosse um ano realmente de crescimento, como estava já previsto. Mas ninguém contava com esse Covid-19 aí chegando para atrapalhar a nossa vida. Então, nesse momento, o que a gente precisa é que as empresas realmente esse dinheiro chegue às nossas mãos, para que, assim que passar tudo isso, a gente possa abrir as portas e voltar a empregar. Porque muitos fizeram os acordos, né, da 936, conseguiram fazer esses acordos das MPs, mas as pequenas empresas realmente dispensaram os funcionários porque não tem condição de ficar com a porta fechada, pagando salário e pagando dívida em banco.
Eu me lembro que esse governo mesmo já perdoou uma dívida milionária de proprietários, de produtores rurais, melhor dizendo, que não conseguiram efetuar seus pagamentos. Aliás, o setor agrícola brasileiro tem muito disso, né? Não é só o atual presidente, mas outros presidentes também deram vantagens fora do comum para o setor agropecuário. Poxa vida, não tem. Você citou aí que muitas das empresas não estão com condições de fazer empréstimo porque pensaram em administrar, pegar dinheiro público para fazer investimento e não tiveram a resposta necessária. Do ponto de vista de arrecadação, estão em dificuldades. Seria o caso ou de se prorrogar essa dívida para um período daqui 2 anos, 1 ano, sei lá, oferecer dinheiro novo para a operação. É perfeitamente administrável esse tipo de situação, não é? Por que não se negocia da forma como se negocia com o setor de agronegócio? Haroldo, as parcelas de quem já tinha os financiamentos, eles foram realmente adiadas por 2 meses. Os bancos negociaram esse pagamento, ficaram para 2 meses. Mas quando vai pegar outro empréstimo, uma somatória, é um problema sério realmente. Eles precisam daquela documentação e nem sempre as empresas têm condição de apresentar toda essa documentação. Agora, o nosso poder público precisa ter esse olhar para a pequena empresa, pequena e média empresa, que emprega. Então, esse dinheiro tem que chegar até as mãos dos pequenos e microempresários. É um problema realmente do Brasil, não é só de Botucatu, não é do estado de São Paulo, é do Brasil todo. Então, nosso poder público tem que realmente olhar para as empresas, senão realmente vão fechar as portas. Eu não sei quantos dias mais nós vamos ficar de portas fechadas, mesmo no sistema drive-thru, estamos com dificuldade para atender todos os clientes. Conforme eu disse a você, quem saiu na frente já com a nova tecnologia, vendendo pelos sites, já está vendendo, não como deveria com as portas abertas, mas continua vendendo nessa modalidade. Mas quem ainda não se adaptou está com muita dificuldade. E para sanar um pouco essa dificuldade, precisa desse empréstimo que precisa chegar às mãos do micro e pequeno empresário. Isso aí é um apelo que a FEComércio tem feito constantemente. Você sabe o peso que as federações têm, a CNC também tem feito, tentando deixar mais fácil, facilitar o acesso a esse crédito, mas isso ainda não aconteceu. Fátima, voltando à questão aí da cidade de Botucatu, você disse que o decreto do prefeito, a sua entidade espalhou aí para todas as empresas. Eu particularmente já cheguei até a comentar com você que eu encontrei gerente de loja aqui na cidade de Botucatu, são lojas de rede, pequenas lojas, né, mas que operam em muitos lugares. Na Rua Amando, tem gerente de loja que não sabe ler decreto. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, porque uma estava dizendo no dia em que o comércio abriu, na sexta-feira, a moça fez a barreira dentro da loja, meia porta, ficou com uma pessoa lá dentro para auxiliar, e não saía na rua entregar o produto. Ficava chamando o cliente para descer e atravessar a calçada para pegar o produto. Aí eu acompanhei isso como se tivesse ajustando alguma coisa ao celular, ouvindo a conversa, sem me apresentar como profissional de imprensa. E aí a mulher do carro teve que orientar quem mais deveria estar interessado nessa questão, que é a comerciante. Ela falou, mas eu não posso descer do carro. Ah, é? Aí o funcionário dela, que tem melhores condições de ser gerente, falou, tá no decreto. Aí sim a mulher passou a sair e dar o produto que estava sendo comprado. O que eu estou entendendo, já cheguei até a comentar com o prefeito, é que os decretos precisam ter uma publicidade maior. Não pode ficar só na rede social. É preciso fazer alguns impressos e também distribuir uma tabela do que pode ou não pode. Uma prova disso é a ignorância, a falta de conhecimento de uma empresa do seu setor em relação ao decreto. Como pode isso? Não tem jeito da sua entidade fazer um documento explicando exatamente como funciona, porque, como disse o Osmar, talvez essas grandes lojas com mais de 700 metros também
recebeu o decreto lá, mas para quem não está acostumado, ler decreto e lei é uma coisa muito penosa. Usa-se termos que muitas vezes a gente tem que buscar informação no dicionário, e é necessário que usem esses termos, porque a língua portuguesa cada palavra dá dupla interpretação. Você não acha que chegou a hora de as entidades do comércio fazerem um grande guia do que pode ou não pode neste momento? Haroldo, olha, o Sicomércio fez sim. Nós fizemos um folheto, o drive-thru no comércio, entregamos nas portas das lojas, estamos entregamos ontem, hoje vamos entregar mais um pouco, com o que é permitido para os comerciantes e para os clientes. Fizemos sim. Esse material muitas lojas colocaram nas portas, inclusive, colaram nas portas das suas lojas. Se você andar por aí, você vai ver um folheto nosso todo colorido, explicando o que pode, o que não pode, falando para os comerciantes que era permitido meia porta, portinhola aberta, que era proibido o cliente dentro da loja, que era obrigatório o uso de máscaras e álcool gel antes e depois dos atendimentos, né? E falando para os clientes que tem que comprar pelo site, pelo telefone, pelo WhatsApp, retirar e pagar sem sair do carro e para não insistir. Nós fizemos esse folheto, entregamos, tem o número do decreto. Agora, Haroldo, alegar ignorância, desculpa, os fiscais estão explicando tudo do decreto aí nos corredores comerciais. Então, tudo bem, às vezes a pessoa pegou o decreto, difícil ler, mas os fiscais estão explicando também. É difícil, a gente percebe aqui que tem uma dificuldade de se entender. Até o prefeito aqui já está repetitivo, né? Todas as vezes, muitas vezes, é sempre a mesma pergunta. Tem um aí que todo dia pergunta sobre a abertura de revendedoras de carros e essas coisas todas, né? É só ler o decreto, infelizmente. Mas eu acho que a gente poderia ainda facilitar mais para quem está com dificuldade. O grande professor em sala de aula não é aquele que se dedica exclusivamente ao que sabe tudo, que aprende rápido, mas, sobretudo, aquele que tem dificuldade. Eu acho que um pouco disso precisa ser feito. Fátima, em relação às vendas agora, do Dia das Mães, vocês sempre falam que é o segundo Natal. Infelizmente, o Natal, se foi bom para vocês, o segundo não vai ser tão bom assim, né? Dessa vez, o Dia das Mães vai ser comemorado, todo mundo no domingo vai falar com suas mães, quem tem mãe, quem tem essa bênção de ter a mãe, vai falar com sua mãe, mandar um abraço de longe, mas o presente vai ser dado, Haroldo, só depois, que se não comprou pelo drive-thru ou pelo delivery, que muita gente também está usando o delivery, pode ligar na loja, pedir, a loja manda entregar, mas vamos mudar para o dia 24 de julho, amanhã não vamos abrir até às 10, mas no dia 24 de julho nós vamos tentar transferir essa venda do melhor dia de vendas após o Natal, que é o Dia das Mães, para o Dia das Avós. Então estamos com a esperança que em julho a gente vai recuperar essa venda que não pôde ser feita agora, né, com as portas fechadas. Em julho, no Dia das Avós, nós vamos vender duplamente também, Haroldo. Realmente o Dia das Mães é o melhor dia de vendas, todo mundo presenteia a mãe, a sogra, a avó, a tia que criou, é uma troca muito grande de presentes. Mas com o Covid aí, né, batendo a nossa porta, a gente teve que fazer essa mudança e a população realmente não está saindo, até ficou apelo aqui, realmente não saiam de casa se não tiver realmente um objetivo muito forte na rua. Então é hora de ficar dentro de casa para a gente poder abrir daqui a pouco o comércio e recuperar tudo isso. Mas o Dia das Mães, ele vai ser comemorado dessa vez sem muitos presentes, mas no Dia das Avós nós vamos fazer uma belíssima festa e vamos recuperar essas vendas do Dia das Mães, vai ser no Dia das Avós. Aliás, vocês poderiam deixar essa data no calendário. A gente tem 15% ou 20% da nossa população, talvez até mais, que é considerada idosa. Portanto, se é idosa, é vovó, é vovô, né? Vocês poderiam ficar com essa data direto no calendário. Já tem, né? Porque dia 26 de julho é o dia da nossa padroeira aqui de Botucatu, que é dia de Santana, que é a avó de Jesus. Então já consta, né? No calendário de Botucatu tem aquela bela festa que é feita pela catedral, então já fica no nosso calendário, já consta, né? Dia da vovó. E agora nós vamos depois lançar novamente, fazer uma bela divulgação,
que de 24 de julho, se Deus quiser, livres desse Covid, vamos ter o comércio funcionando normalmente, vamos recuperar as vendas e presentear as nossas amadas vovós, mamães, sogras, todo mundo aí no dia 24 e 25, vamos fazer as compras para 26, que vai ser um domingo também, fazer essa bela festa. Mais alguma coisa que seja importante comunicar aos nossos ouvintes, especialmente aqueles que atuam no comércio? Fique à vontade, Fátima. Eu quero aqui fazer novamente o apelo. Olha, gente, se esse decreto, que o Sincomércio também participou, então quero deixar bem claro que o Sincomércio, que vocês usaram a palavra, né, que o prefeito flexibilizou, realmente foi uma flexibilização aí para que o comércio pudesse funcionar pelo drive-thru. Então, vamos pedir a todos que vamos respeitar os estacionamentos, tem os cones agora, nos principais corredores comerciais, respeitem essas vagas aí para quem realmente vai buscar essa mercadoria, que já comprou, vai retirar. Não forcem para entrar nas lojas, não fique amontoado aí nos balcões, né, das lojas, que as lojas colocaram aqui nas portas, porque isso aí acaba prejudicando também o comércio e vocês mesmos, porque a gente vê muita gente, Haroldo, sem máscara na rua, e ali amontoado 3, 4 pessoas, muito pertinho uma da outra, e o perigo está aí, ele realmente existe, vamos respeitar, e as empresas aí acima de 750 metros, não tem como, né? E você que está ouvindo a clube, que sabe que tem alguém que está aberto, fala para a pessoa, vai lá e fala, olha, o decreto não deixa você abrir, não. Então, vamos ajudar todo mundo, toda a nossa comunidade, porque essa é uma luta, gente, de todos nós. O comércio está fechado, infelizmente está pelo drive-thru, mas a gente precisa do apoio, da ajuda da população. Precisamos de vocês. Então, ajude o comércio, ajude a nossa cidade a ficar livre dessa doença, porque se vai todo mundo para a rua sem finalidade, eu vejo a moçada passeando como se, né, não tivesse problema nenhum, sem máscara, pai e mãe andando com a criança no carrinho, parece que estão passeando gente, não é brincadeira. Nesse momento, precisamos do apoio de vocês, não vão para as ruas, respeitem os lugares de estacionamento ali na frente das lojas, que é somente para quem vai retirar a mercadoria. E vamos cuidar da nossa cidade, vamos cuidar do nosso comércio. Se for comprar pelo site, comprem do comércio de Botucatu, porque é aqui que nós vivemos, é aqui que são gerados os empregos e a renda que estão aqui da nossa cidade. Então, fica aqui o apelo, mais uma vez. Só vão para a rua se realmente houver necessidade, vão para a rua para retirar suas mercadorias que vocês já compraram pelo site, pelo WhatsApp, pelo telefone. E agora, Dia das Mães, amanhã nós vamos até às 6 da tarde, no sábado até às 5, e domingo um beijão aqui para todas as mães. Eu também sou mãe, tenho uma filha maravilhosa também, minha filha Patrícia, que certamente vai ligar para mim e me dar um beijão também. Vamos dar um beijo aqui para todas as mães, cumprimentando todas as mães e falar que quem não ganhar presente agora, certamente vai receber no dia da vovó, Haroldo. Tá certo, então. Obrigado, Fátima Baldini, um bom dia e bom trabalho. Obrigada, bom dia. São 9 horas. Pontualmente 9 horas, você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 997611035. Previsão do tempo com Patrícia Leite. Apoio Defesa Civil de Botucatu. Nós vamos agora à previsão do tempo. A Patrícia Leite apresenta a previsão do tempo e aquilo se concretizou, né? O prognóstico de ontem, né, Patrícia, com relação ao tempo, né? A previsão de que estaria esfriando. Chegou um dia com atraso, mas chegou. O frio tá aí. Hoje, 14 graus, pelo menos a hora que eu saí de casa, né? Por volta de 6h30 da manhã. 14 graus marcava os termômetros e a temperatura parece que vai se manter durante todo o dia nesse clima europeu. Bom dia, Patrícia. Bom dia. O tempo firme é destaque em praticamente toda a região sul, após a passagem da frente fria. E a chuva é a vez do frio mais intenso. As menores temperaturas devem ser registradas desde o oeste gaúcho até o centro do Paraná.
No sudeste, a frente fria avança, ainda que de forma costeira, mas o suficiente para canalizar a umidade da Amazônia. A condição é de céu nublado, chuva a qualquer momento do dia e queda acentuada na temperatura da região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, metade sul do Espírito Santo e o centro-sul de Minas. O tempo firme volta a predominar no oeste e pontos no centro de São Paulo, além de uma pequena área do Triângulo Mineiro. No centro-oeste, as instabilidades perdem força e dão lugar a uma massa de ar seco e frio. O tempo firme volta a predominar em todo o Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás e no sul do Mato Grosso. Nesta quinta-feira ainda chove no centro e norte mato-grossense, centro e norte goiano e Distrito Federal. Na região nordeste, o maior destaque é o retorno da chuva ao centro-sul da Bahia, devido à aproximação de uma nova frente fria. Tem previsão de chuva também no litoral norte da Bahia, no litoral desde Sergipe até o Rio Grande do Norte, além de pancadas de chuva da metade norte do Maranhão ao norte do Ceará. O tempo firme predomina no interior dos estados. No norte brasileiro, pouca coisa muda na região e a chuva ainda se espalha por sua grande maioria. Os volumes ainda podem ser expressivos na metade norte do Pará ao estado do Amapá, além de boa parte do Amazonas e Roraima. Na maior parte do Tocantins, nada de chuva por enquanto. Já a previsão do tempo para esta quinta-feira, 7 de maio, para a cidade de Botucatu e região, é de uma manhã nublada com possibilidade de garoa, tarde de sol com diminuição de temperaturas. Probabilidade de chuva de 20%, volume estimado em 2 milímetros. Temperaturas registrando mínima de 10 e máxima de 20 graus e umidade relativa do ar em torno de 55%. Ou seja, mantenha-se agasalhado o dia todo hoje, porque a temperatura não passa dos 20 graus aqui, pelo menos na nossa região, né, Patrícia? Isso, tempinho gostoso. Ameno. Eu gosto, particularmente, eu não sei, a Patrícia também gosta, o Haroldo eu não sei, mas algumas pessoas odeiam esse tempo um pouco mais frio. Eu gosto, porque as pessoas se alimentam melhor, dormem melhor, principalmente aqueles que têm agasalho. Lógico, tem gente que vive nas ruas aí, a gente tem que levar a mão no coração também, mas a maioria das pessoas tem uma atividade física, às vezes ajuda demais, e a questão também da alimentação, né? A gente se alimenta melhor com um friozinho. Você trabalha melhor, né? Tem mais ânimo. Mais confortável, né? Que aquele calor, né? Derretendo, né? Haroldo. O que tem? Você gosta desse tempo mais frio, não? Eu gosto de frio, mas em função do que tá aí, esse ano eu não vou gostar nem um pouco, né? Porque, querendo ou não, pessoas idosas com doenças respiratórias, infelizmente, a estatística mostra que no final de maio, a final de agosto, há uma acentuação muito grande de pessoas que têm comorbidade ou têm doenças respiratórias, e geralmente a pessoa fumou muito durante a vida, no fim da vida isso impacta, né? E quando dá essa gripe, ela vira broncopneumonia, pneumonia e outras doenças. Então, esse ano eu não vou estar muito feliz e muito confortável, não. Então, eu gosto de frio, mas acho que o frio, infelizmente, vai ser um fator aliado à doença neste momento. Vamos nos abrigar. Aliás, sobre esse assunto, depois dos nossos comerciais, você que tem doenças respiratórias, alergias, sinusites, etc., que estão preocupados em relação a esse período, nós vamos conversar com o Dr. Alexandre Naim Barbosa, que é infectologista, chefe do departamento da Unesp aqui de Botucatu e um dos membros da frente de orientação aqui na cidade de Botucatu sobre o Covid e também no estado de São Paulo, contribui através da Unesp. Então nós vamos conversar com esse especialista, daqui a pouco, depois do comercial, então, a gente completa as informações do tempo agora sobre saúde nesse período de outono mais frio e início de inverno. Que bacana. Bom, o Haroldo tá agasalhado, eu tô agasalhado. A Patrícia, eu vejo que você tá usando aí. Como é o nome desse produto aí? Poncho. Poncho. Isso aí é quente? É quentinho? Super quente. Porque parece uma malha bem fininha, né? Não, é uma lãzinha, mas é bem quentinha. Ela só não é pesada. Aquela lã corta frio, né? Que antigamente falavam, né? Mais ou menos por aí. Não é da minha época esse termo, mas... Os mais antigos falam isso. Eu também não é da minha época. Mas ela é bem levinha. Então não é aquela coisa que
te amarra durante... Que legal. Ó, pra quem tá curioso, nosso Facebook da Clube FM transmite ao vivo o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui no Jornal da Clube Gente. Então, se tá curioso para saber como a Patrícia está vestida hoje, então é só acessar lá o nosso Facebook. Nesse momento nós estamos ao vivo e eu tô mostrando a imagem da Patrícia aí, de poncho, né, com a camisa de manga longa branca, né? E tá aí agasalhadinha para esse frio, tá tranquila, temperatura na casa agora dos 12, 13 graus, pelo menos aqui no estúdio. E para completar o look, a máscara, né? A máscara, você não tá usando. É uma máscara amarela ela tá usando hoje. E a minha... É do Snoopy. É do Snoopy? Sim. Que legal. A minha é preta, de cor preta, mas só uso para descer do carro, ir na padaria, ir na farmácia e tal. O Haroldo, eu já vi que é branca a máscara dele. Todos nós, apesar... Porque é muito difícil falar usando uma máscara, né? Vamos ser bem sinceros, apesar de nossa atividade ser essencial, a gente não está usando máscara aqui. Alguns repórteres nas ruas estão usando máscara, inclusive na televisão. Mas para o rádio aqui fica muito complicado a articulação das palavras usando uma máscara, que é uma barreira ali que acaba impedindo da fluidez da voz aqui, das ondas sonoras, para captar na cápsula do nosso microfone. Então só por isso a gente não usa máscara. Mas saiu daqui, todo mundo usa máscara. Eu até às vezes não uso para chegar em casa, porque... eu tô de carro, né? Então, vidro fechado, quer dizer, eu tô meio protegido ali. Meio protegido, porque o ideal também é usar máscara, né? Pra pegar o hábito, né, Patrícia? Com certeza. É isso aí, não bom dia. Não incomoda tanto, não. Não. Aliás, a máscara, ela, quando a gente fala, parece que a gente tá gripado. A gente Sim, fica escutando a sim. voz aqui na orelha, incomoda, altera até a forma de articular as palavras. Sem contar o embaçamento para quem usa óculos, né? Nós três aqui usamos óculos, né? A Patrícia, ó, tô eu, o pessoal tá vendo a minha imagem. O Haroldo tá lendo lá no celular agora. E a Patrícia, olhando aí pro lado de cá, ela não tá olhando pra câmera, tá olhando pro lado de cá, tá usando óculos também. Então, complica um pouquinho. Tem algum segredinho, Patrícia? Tem. Diga. Passa sabonete, mas seco. Sabonete não dá seco. certo, não. Eu passei, mas você tem que passar várias, assim, você passa, Eu tô dá um fungando tempo, demais. daí você passa novamente. Eu tô com um sabonetezinho lá na sala, um lencinho. Ajuda, né? Funciona. Ajuda. Pra mim, eu já até dei essa dica pro Haroldo e pra mim funciona também. Pra mim não Ajuda. funcionou, acho que eu fungo muito forte. Eu fiz isso no espelho do banheiro lá, funcionou. Deu pra fazer a barba legal, porque de primeiro eu fazia cegas, né? O resultado vocês viam muitas vezes aqui no meu rosto. Cortada. Agora eu passei isso, né? No banheiro funcionou, mas pro óculos aqui, eu já quase que acabei com sabonete e não resolveu, não. Vamos aguardar. Patrícia, obrigado aí. Bom dia. Bom dia. Bom, hoje, gente, a partir das 11 horas da manhã, mais uma vez, nós teremos a ESP Talks. O impacto da Covid-19. Como as empresas estão se organizando e quais as perspectivas de retomada. Os convidados de hoje, Shanna Weintraub. Ela é coautora dos livros Bolsa Blindada 2, do ano de 2014, Segredos do Sucesso 1 e 3. E também quem conversa com nessa ESP Talks, que é encontro de profissionais, é Cris Paladino. Esse encontro normalmente é mediado pelo Rodrigo Neves, presidente da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e TV do Estado de São Paulo, e nosso diretor, diretor aqui da Clube FM, e também da RF Mídia, a RF Mídia que conduz aí toda essa disponibilidade nas redes sociais e a gente aqui retransmite essa live especial Quarentena AESP Talks. Então hoje, das 11 ao meio-dia, mais uma vez, tem a AESP Talks. Shanna Weintraub e Cris Paladino conversam hoje. Compromisso com a verdade. Respeito a você. Jornal da Clube Gente. Jornal da Clube Gente. 9 horas e 10 minutos. Atenção para as ofertas da Rede Central Supermercados válidas nesta quinta-feira, dia 7 de maio de 2020. Mexerica Poncã, o quilo sai por R$ 1,66. Peito de frango sem osso, o quilo por R$ 6,75. Pernil suíno com osso e couro, R$ 9,97 o quilo. Cenoura, R$ 2,97 o quilo. Abacaxi pérola, unidade, R$ 3,98. Mamão papaya, R$ 1,95 o quilo. Você compra também no Central. Salsicha hot dog, perdigão, R$ 6,98 o quilo. Laranja, R$ 1,88 o quilo. Batata doce rosada, R$ 1,55 o quilo. Limão Tahiti, apenas 95 centavos. Praticamente as mesmas ofertas de ontem, só mudaram a ordem aqui nas figuras, nas imagens.
aceita diversos cartões e ainda, lá no Central, você tem o cheque pré para o dia 5 de junho de 2020. Aproveite. Central Supermercados, onde o seu dinheiro compra mais. Estamos apresentando Jornal da Clube Gente. Preconceito, discriminação e a opressão social contra os homossexuais apresentam-se como atitudes de extrema crueldade, pois geram sentimentos intensos de baixa estima, depressão e muitas vezes sensação de despersonalização, podendo levá-los ao suicídio. Temos que entender que as pessoas são diferentes umas das outras, mas todos seres humanos. Não julgue alguém pela sexualidade quando você não quer ser julgado pelo caráter. Opção sexual não é doença. Uma mensagem da Clube FM. Olá, empresários e comerciantes. Estamos passando um momento delicado no mundo. A recomendação é evitar aglomerações, certo? Continue vendendo e atendendo seu cliente através do telefone, WhatsApp, e-mail e do seu site. Ele precisa saber que, apesar da loja estar fechada, você continua lá. Você, empresário, comerciante, anuncia aqui na rádio. Divulgue e fortaleça o seu delivery. Venda mais. Estamos aqui para ajudar você. Juntos, somos mais fortes. Quem tá no rádio, tá no mundo, tá no meio do povo. O rádio tem um alcance diferenciado, pois ouvir rádio é simples, é gostoso e faz muita gente feliz. Quem está trabalhando, quem está dirigindo, quem está em casa ou na estrada, não importa o que estejam fazendo, todos podem ouvir rádio. E ouvem, porque é bom e distrai. Por isso, quem anuncia no rádio se destaca e se sobressai. Para ouvir não precisa de esforço e com pouca atenção a mensagem já é assimilada. Seja um parceiro do rádio e amplie seus negócios. Você vai sentir a diferença. Anuncie no rádio. Uma campanha da Clube FM. Um novo coronavírus infectou centenas de pessoas desde o início do surto na China em dezembro. O vírus pode deixar as pessoas doentes, geralmente com uma doença do trato respiratório superior de leve a moderada, semelhante a um resfriado comum. Os sintomas do coronavírus incluem coriza, tosse, dor de garganta, possivelmente dor de cabeça e talvez febre, que pode durar alguns dias. Alguns cuidados básicos e importantes que devem ser inclusos na rotina. 1. Lave as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos. 2. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 3. Ficar em casa quando estiver doente. 4. Cobrir boca e nariz com um lenço de papel ao tossir ou espirrar e jogar no lixo. 5. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência. 6. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Consciência é a chave. Se você estiver doente e tiver motivos para acreditar que pode ser o coronavírus, informe um médico e procure tratamento precoce. Uma mensagem da Clube, a sua rádio. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Uma campanha da Rádio Clube FM. O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio. Prepare-se. Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha da Rádio Clube FM. Voltamos a apresentar Jornal da Clube Gente. Estação Saúde, com o Dr. Drauzio Varela. A faringite por estreptococcus do grupo A é um tipo de faringite que dá dor de garganta, febre, mal-estar
e responsável por 20 a 30% das faringites nas crianças e por 5 a 15% da doença nos adultos. Embora o tratamento com antibióticos não afaste a possibilidade de haver uma complicação da faringite por estreptococcus do grupo A, e as complicações são principalmente a glomerulonefrite, que compromete a função renal, e a febre reumática, que provoca dores nas articulações e às vezes altera as válvulas cardíacas. Mas é importante fazer o tratamento com antibióticos porque eles reduzem o risco de formação de abscessos na faringe e nas amígdalas. E mesmo o aparecimento das otites, porque às vezes a infecção se propaga para os ouvidos. Além disso, os antibióticos ajudam a promover a erradicação do estreptococcus da garganta. Sem nenhum tratamento, em 80% dos casos, o estreptococo persiste na faringe por até 6 semanas e a criança fica espalhando a bactéria por aí, não é? Outro benefício é que os antibióticos encurtam a duração dos sintomas, principalmente quando administrados nas primeiras 24 horas depois da infecção. A penicilina benzatina injetável por via intramuscular é o antibiótico de escolha. Ela tem a vantagem de ser aplicada numa dose única e custa bem barato. Se por alguma razão não puder ser utilizada, aí existem outras opções de tratamento, outros antibióticos diferentes. Muito importante que o tratamento deva ser mantido por 10 dias. E existem outros antibióticos que dá para usar durante 5 dias só. E a penicilina benzatina, que é uma injeçãozinha e pronto, não precisa mais nada. Estação Saúde. Ainda falando em saúde, a Cliniprev, Clínica Médica e Odontológica de Botucatu, está atendendo normalmente, comunicando toda a população de Botucatu que eles estão atendendo normalmente. E alerta alguns cuidados que você deve ter na hora da consulta. Se você estiver com sintomas respiratórios, febre, dores no corpo, coriza, tosse, se a consulta for para idosos e pessoas do grupo de risco e não tiver urgência, é melhor esperar um pouco. Também é recomendado que você, na consulta, vá de máscara e, se possível, desacompanhado para evitar aglomerações. Vale lembrar que na Cliniprev, os associados do Sistema Prever têm condições especiais de pagamento. Eles aceitam cartões de crédito e Solucar. Cliniprev Botucatu, parceria com o Sistema Prever, atende na Avenida Santana, 525. O telefone para você agendar sua consulta é o 3440-1800. Pelo WhatsApp, você também pode agendar sua consulta, 991719355. Diretor técnico, Dr. Flávio Fernandes, inscrito no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, sob a matrícula 104849, e doutora Jaqueline Polo, inscrita no Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, sob a matrícula 67856. Notícias locais. Botucatu em destaque. São 9h19. Vamos mantendo um contato aqui com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, que é médico infectologista, diretor do Hospital Dia aqui de Botucatu e um dos atores aí na cidade de Botucatu e no estado no combate à Covid. Bom dia, doutor. É um prazer falar novamente com o senhor. Bom dia, pessoal da Clube. Doutor, a gente está vivendo aí um momento de alteração drástica na temperatura. O senhor sabe que Botucatu, além de frio, venta muito, muitas partículas pelo ar, até pela estação de outono. Que orientação o senhor nos oferece como médico infectologista? Nós estamos aí expostos não só a H1N1, a Covid, mas também nesse período que surge com maior intensidade sinusite, gripes normais, se é que gripe é normal, e outras doenças respiratórias. O senhor pode nos dar uma luz de como nos proteger, de que forma a gente pode enfrentar essa doença? Porque eu imagino que vai haver uma pressão muito grande no sistema de saúde por conta dos novos casos de doenças respiratórias que podem surgir, né? Realmente essa é uma grande preocupação no momento. Todo ano
independente da atual pandemia do Covid, a partir do final do mês de março, começo do mês de abril, principalmente já no mês de maio, a nossa preocupação com as temperaturas mais baixas acontece por conta de diversos fatores. O primeiro deles é que, com temperaturas mais baixas, existe maior possibilidade de aglomeração, porque as pessoas tendem a fechar janelas, fechar portas, ficar mais juntas, e isso favorece doenças de transmissão respiratória. Classicamente, o vírus influenza, que é o causador da gripe, mas também vírus causadores de diversas infecções de vias aéreas superiores, que a gente chama de resfriado comum, e atualmente o SARS-CoV-2, que é o vírus, o agente causal da doença Covid-19. Então esse é um primeiro fator. Um segundo é que o inverno no Brasil, principalmente aqui na nossa região, tende a ser uma estação mais seca, com menos chuva. Então, chegando no final de março, as chuvas elas ficam bastante raras, e aí esse ambiente seco, esse tempo mais seco, lesiona as mucosas precisam de hidratação, senão elas perdem a capacidade de filtração, elas ficam mais expostas, e isso também já é um segundo problema. Um terceiro é o choque térmico, quando as pessoas então saem de casa, saem debaixo do cobertor e se expõem ao frio. Todos esses fatores somados fazem com que então as doenças respiratórias, não só infecciosas, mas também não infecciosas, como as alergias, rinite, sinusite, bronquite, asma, se tornem mais frequentes nessa época do ano. Portanto, é uma tempestade perfeita, é um conjunto de fatores que favorece, e agora como nós estamos vivendo a pandemia, um cenário realmente de aumento de doenças de transmissão respiratória. A próxima pergunta diz o seguinte: tendo todos esses sintomas de doenças respiratórias, etc., devemos procurar a central de Covid anunciando? Eu, por exemplo, citando um caso, só para exemplificar, eu tenho muita alergia nesse período. Eu devo ligar, mesmo sabendo que eu tenho esse problema regular, que todo ano acontece, aquela espirração. Aliás, já estão expulsando gente de ônibus em São Paulo porque espirra ou tosse, mesmo com máscara. Então, eu acho que isso cria uma situação de rejeição social, né? Devemos ligar para a central de Covid, doutor? Primeiro ponto, né, que você falou em relação à preocupação das pessoas em relação aos sintomas respiratórios. Nós não podemos querer ser médicos de nós mesmos. Eu, que tenho diploma, que fiz medicina, fico bastante preocupado quando eu mesmo começo a ter sintomas e sempre procuro uma opinião de um colega médico para não ter uma visão errada do que eu estou sentindo. Nós estamos vivendo uma pandemia do Covid que ele pode variar os sintomas, desde um resfriado leve, passando por uma síndrome gripal propriamente dita, mais intensa, e chegando na pneumonia com doença grave. E fica muito difícil para uma pessoa ter uma autopercepção dos sintomas. Então, na menor dúvida, e nós temos esse serviço aqui em Botucatu, é sim para fazer o chamado na Central Covid, para que essas dúvidas sejam esclarecidas. E lá você vai receber as orientações de como fazer essa triagem e que vai diferenciar entre uns sintomas respiratórios alérgicos, de sintomas respiratórios leves mais parecidos com um resfriado comum, ou de uma síndrome gripal, e quando ou não fazer o exame, fazer o SWAB, que a nossa cidade faz o teste Gold Standard, padrão ouro, para detecção do Covid-19 em paciente sintomático, que é o RT-PCR por SWAB nasal e de orofaringe. Então, respondendo sim, se você ficar na dúvida, é recomendável fazer uma teleconsulta no nosso município. Uma outra situação que pode conflitar eu já estou acostumado a tomar determinados medicamentos. Eu devo continuar dessa forma? Eu digo doutor, mas não estou me colocando na posição de uma consulta pública. Imagino que muita gente esteja acostumada a tomar os medicamentos tradicionais nesse período. Podemos continuar dessa forma? Não pode mascarar os sintomas dessa epidemia, etc. Qual é a orientação? O senhor já disse aí um caminho que eu imagino. É sempre procurar um médico mesmo acostumado. O senhor que tem experiência faz isso porque a gente não pode fazer. Mas eu gostaria de tirar umas palavras do senhor sobre isso. É o seguinte,
Se essa medicação que você toma for para uma doença crônica diagnosticada, se você tiver, por exemplo, rinite crônica, rinite alérgica, ou se você tiver bronquite ou asma, e isso estiver em acompanhamento e forem sintomas habituais desse quadro, você deve manter sim o tratamento que já foi prescrito. Agora, se você toma as medicações por conta, porque você acha que tem uma rinite ou uma sinusite e faz isso por automedicação, então isso está errado desde o começo, desde antes da pandemia, nunca deveria ser feito. Que o brasileiro tem um costume muito ruim de se automedicar ou de ir na farmácia e comprar medicações sintomáticas que acabam não resolvendo o problema, não tem um diagnóstico e só levam então ao tratamento dos sintomas. Então a resposta é simples. Se você faz acompanhamento com diagnóstico já estabelecido e um tratamento crônico de uma doença crônica, porque essas síndromes alérgicas são crônicas, né? Rinite, sinusite, bronquite e asma. Então você deve manter o seu tratamento, a não ser que fuja dos padrões de sintomas e você faz contato com o seu médico. Hoje em dia a telemedicina está aí para resolver. Agora, se você está se automedicando, isso não deveria ser feito e é necessário então procurar o atendimento médico. E a telemedicina hoje aqui na cidade resolve muito bem isso, né? Evita com que a pessoa tenha que se deslocar, se expor ao Covid e ter uma opinião abalizada. Certo, doutor. E vou mudar um pouco agora para as faixas etárias. Aqui em Botucatu nós temos uma população de idosa muito grande que pode desenvolver com muita frequência casos de doenças respiratórias, por histórico de tabagismo e outros detalhes aí ao longo da vida que, infelizmente, num determinado momento, a vida cobra, né? Esses idosos devem agir como? As crianças também, o senhor disse, muitas vezes estão nascendo agora ou já estão crescendo, estão se adaptando ao clima. Nessas duas pontas de faixa etária, crianças e idosos, que orientação o senhor nos passaria em relação a doenças respiratórias, vamos dizer, tradicionais, né? Das que nós estamos tratando nessa entrevista com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, que é professor doutor da Unesp aqui de Botucatu, especialista em infectologia. Os extremos de idade, principalmente crianças menores que 2 anos, abaixo de 5 anos, mas principalmente abaixo de 2 anos, e idosos acima de 60 anos, são faixas etárias que trazem maior preocupação por conta da fragilidade do sistema imunológico, ou seja, nessas situações existe maior possibilidade de doenças infecciosas de qualquer gama que seja, e como você falou, na faixa etária principalmente dos idosos, existe um acúmulo de comorbidade. Então, nessas situações, nesses extremos de idade, toda a vigilância em relação a sintomas deve ser aumentada. Então, ao menor sintoma, à menor desconfiança, você deve então fazer a consulta por telemedicina ou procurar o pronto-socorro se o caso for de maior gravidade. E maior gravidade significa falta de ar. Se eu tiver dispneia, dificuldade para respirar, estou tentando respirar, mas não consigo puxar o ar, aí é caso de você ir direto ao pronto-socorro. Não fazer igual foi divulgado pelo secretário de saúde, um cidadão que ficou 5 dias com todos os sintomas da doença e infelizmente faleceu no dia de ontem, né? Vamos usar um exemplo desse para que a gente não repita. Qualquer sintoma, imediatamente procurar a central de Covid aqui em Botucatu, de coronavírus, 3811-1519, ou então usar esse método aqui, eu não tinha tentado ainda, se você tem um médico particular, procurar a telemedicina, que é um recurso muito importante nesse momento de combate à Covid, né, doutor? Exatamente. Falando sobre esse tópico que você disse, o cidadão que foi a óbito, infelizmente, ele procurou tardiamente atendimento médico e a gente não sabe, né, obviamente, as circunstâncias que o levaram a isso, ninguém pode fazer julgamento da atitude dele, o que a gente sabe é realmente que ele já chegou no estado mais grave, a gente não sabe o que levou isso, né, todos os detalhes, sem fazer julgamento, a gente não pode fazer dessa forma. Mas fato é que nós não podemos negligenciar esse sintoma, que é a falta de ar. Então, se eu estou tendo dificuldade para respirar, se eu estou puxando o ar e ainda assim me sinto cansado, se eu costumo fazer minhas atividades normais e não tenho nenhum tipo de falta de ar, mas agora, por exemplo, para ir no banheiro, para ir até a cozinha ou para sair até a porta de casa, eu já não consigo, estou tendo falta de ar, estou tendo dificuldade para respirar,
aí sim eu devo me preocupar e procurar atendimento imediatamente. Então a dispneia, que é o termo técnico para falta de ar, é o principal sinal de alerta, e outros sintomas correlatos, como, por exemplo, aumento da frequência respiratória. Então, se você tem um idoso em casa que não consegue conversar, que já tem algum problema de demência ou tem algum problema neurológico, mas você percebe que a respiração dele está aumentada, ele respira mais vezes por minuto do que o normal, e aí o número é entre 22 a 24. Então, de 22 a 24 inspirações por minuto, isso já está aumentado. Ou então você percebe que a pessoa faz uma força muito grande com a caixa torácica para vir puxar o ar. Isso é um outro sinal. Ou parece cansado, não consegue terminar a frase. Tudo isso são sintomas que, na verdade, levam a uma coisa só, dispneia, falta de ar. E o que você falou da telemedicina, né? A telemedicina, agora na época do Covid, veio para ficar. Nós temos isso tanto na esfera pública quanto privada, né? Nós temos a Central Covid na cidade, aqui na Unesp, os pacientes que fazem acompanhamento no ambulatório Covid, eles são seguidos depois por telemedicina. Eu, no meu consultório particular, faço telemedicina já há alguns anos e a gente agora está a todo vapor com isso. Então, tem muitas situações, não todas, que a telemedicina consegue resolver. Em algumas situações não tem jeito, né? Nós temos que fazer, sim, um exame físico, temos que avaliar presencialmente o paciente, mas uma grande parte das consultas, nesse momento, pode, sim, ser feita à distância. Certo, doutor. Em relação às comorbidades, nesse período de outono e inverno, a gente vê que muita gente, antes da Covid, nesse período, eu até comentava com os colegas aqui, falece muita gente que tem problema cardíaco, diabetes, doenças, cânceres, etc., né? Também é um fator, junto com a gripe, a se aumentar o cuidado, né, doutor? Sim, sim. Então, existem algumas categorias, algumas faixas de risco que são tradicionais para doenças respiratórias em geral e que também são praticamente as mesmas para a Covid. Então, principalmente pessoas que têm mais de 60 anos, lembrando que atualmente no Brasil, para a Covid, a gente está vendo até uma faixa etária mais jovem do que nos outros países. Infelizmente, a partir dos 50, 55 anos, a mortalidade aumenta muito aqui no Brasil por Covid. E doenças e outras comorbidades, como você citou, diabetes é uma das principais, hipertensão arterial, doenças cardíacas, como insuficiência cardíaca congestiva, infarto agudo do miocárdio prévio, doença pulmonar obstrutiva crônica, então aquela pessoa que fumou muito e desenvolveu a famosa DPOC, pacientes obesos, então uma pessoa que tem um índice de massa corpórea acima de 40, então praticamente todos os pacientes que a gente viu de gravidade, todos não digo, mas 80% tinham obesidade aqui na Unesp, insuficiência renal, então pessoas que o rim já não está funcionando direito, pessoas que já sofreram derrame, já sofreram AVC e alguns tipos de imunossupressão, principalmente aquelas pessoas que tomam corticoide ou quimioterapia. As gestantes também é uma preocupação frequente, apesar de não estar vendo isso na Covid agora, de forma mais clássica, nas outras infecções respiratórias, principalmente influenza, bastante frequente. Certo, doutor. Vamos falar agora, muito obrigado por esses esclarecimentos referentes ao outono e inverno. A gente gostaria que essas informações caíssem e fossem muito bem consumidas pelo nosso ouvinte para se proteger. Eu acho que essa é uma forma de proteção. Agora vamos falar um pouquinho da guerra que se trava nas paredes aí do Hospital das Clínicas, no Hospital Estadual, no sentido de se enfrentar a Covid. Como é que está o estado de ânimo dos seus colegas profissionais de saúde, de A a Z, né, nas profissões que atuam? E ontem eu vi uma reportagem, o Brasil já supera a Itália em morte dos profissionais que atuam na linha de frente, sobretudo enfermeiros e técnicos de enfermagem. Muitos deles, em razão da doença, ficam praticamente horas ao lado do paciente trabalhando no controle. Como é que está essa situação? Porque, querendo ou não, a gente tem profissional de saúde dando a vida para que ninguém morra e há ainda a negação, não só na cidade, como no Brasil inteiro, né, da doença. Na verdade, vamos colocar essa sua pergunta em dois pontos, né? Primeiro, em relação ao ânimo da equipe de saúde. Todos nós estamos muito, mas muito cansados, porque desde o começo de março,
desde da segunda semana de março, a gente não faz outra coisa que não seja se preocupar majoritariamente com a Covid-19. E toda uma estruturação do sistema de saúde, desde o nível do atendimento primário, nas UBSs, passando pela Central Covid, que também faz um serviço de atenção primária, passando para o nível secundário, pronto-socorro municipal e aqui chegando no nível terciário, no HC. Nós fizemos toda uma remodelação para poder receber esses pacientes. As enfermarias foram mudadas, as UTIs foram mudadas, as agendas canceladas de ambulatório que não são essenciais e das cirurgias. E nós começamos a receber esses pacientes e ele é um paciente complexo. É um paciente que exige muito cuidado para a gente não se infectar, porque os profissionais de saúde são uma parcela bastante alta, como você mesmo comentou, dos infectados, porque se expõe muito, até 20% a 30% do total das pessoas que vão a óbito, ou o total das pessoas infectadas são profissionais de saúde. E aí não é só o médico, é a enfermeira, é o fisioterapeuta, é o dentista, é o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, é o pessoal que atua na limpeza, que é tão essencial ou tão importante quanto qualquer um de nós, o pessoal da segurança dos hospitais, o administrativo, é todo mundo que fica nessa cadeia de cuidado à saúde, que se expõe muito, né? Porque, obviamente, está atendendo casos suspeitos. Todos nós estamos muito cansados, mas apesar do cansaço, todos nós estamos com perseverança, porque existe uma situação que a gente sabe que vai acontecer. Essa pandemia da Covid-19 não vai ser algo pontual, não vai ser algo que vai durar mais 1, 2 meses, vai ser algo que vai perdurar bastante tempo, porque, felizmente, com o isolamento social que a gente começou a fazer a partir do mês de março, nós conseguimos achatar a curva e, portanto, esse número de casos vai continuar durante bastante tempo. Nós não vamos ter um padrão de pico e descida, como muitos desenham, nós vamos ter um padrão como é o interior paulista geograficamente, de vales e montes. Então, por vezes os números vão aumentar, depois vão cair, vão aumentar e vão cair, assim por muito tempo, até que surja alguma vacina ou algum tratamento efetivo. E nós sabemos disso, e nós vamos ter que nos adaptar a essa nova realidade. Então, apesar do cansaço, apesar de todo o estresse que foi montar essa resposta inicial, agora nós estamos numa fase de já adaptados e planejando um futuro numa nova realidade. Em relação ao que você falou de muitas pessoas negarem o que está acontecendo, né? Não tem como esconder isso, né? E nem como achar normal que a cada dia no Brasil nós tenhamos 600 óbitos, que é isso que vem acontecendo já há alguns dias. Quando esse número era desse montante na Itália, todo mundo acha, nossa, que tragédia, está morrendo 600, 700 pessoas na Itália todos os dias, e agora é o que está acontecendo aqui. Então, nós não podemos achar isso normal, não é normal. Como combater isso, a gente sabe, né? Distanciamento social, o máximo possível. É óbvio que a economia é importante, que todo mundo também tem que fazer renda, mas como fazer isso de forma mais segura é o que nós temos como desafio. O uso da máscara é obrigatório para todos que têm que sair de casa. Os cuidados higiênicos a gente já discutiu há muito tempo, lavar as mãos, higienizar com álcool gel quando não possível lavar. A questão de não tocar nariz, olho, boca e todas as outras formas de prevenção. Vai ser uma nova situação que não só nós profissionais de saúde, mas a população como um todo vai ter que aprender a conviver, porque a Covid vai ficar, infelizmente, com a gente durante alguns meses e talvez alguns anos. Tá certo, então, doutor. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar nessa nossa conversa, referente ao período, ao trabalho que vocês estão desenvolvendo? E para encerrar, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: eu tenho lido que esse vírus está vivendo mutações em alguns pontos. Como o senhor é infectologista, acho que a pergunta pode ajudar, pode ser esclarecida. Aqui no Brasil, a gente já tem uma característica desse Covid, já existe a possibilidade de mutação. Eu tenho visto em alguns sites que fazem acompanhamento, o primeiro caso veio dos Estados Unidos, o segundo da Itália, não lembro, mas assim, existem características diferentes, né, da forma como esse mesmo vírus atua de forma diferenciada em alguns grupos de doentes. Já existe esse estudo aqui na cidade de Botucatu? Vocês já desenvolvem algum trabalho, um paper, algum trabalho científico sobre isso aqui na cidade? Olha, então falando de mutação, né?
nós temos sim linha de pesquisa e trabalhos em relação às mutações do SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid, e essas mutações, elas servem para quê? Para que serve detectar essas mutações, encontrar essas mutações? Atualmente, somente para entender qual é o caminho que o vírus está fazendo, porque conforme ele vai mudando, é como se fosse uma pessoa que vai mudando de roupa, então você consegue fazer um caminho, você consegue entender por onde ele passou por conta dessas mutações. Serve então para questões epidemiológicas e de entendimento da epidemia. Nós não temos nenhum tipo ainda de padrão de mutação relacionado a comportamento da doença. Então, por exemplo, eu não tenho ainda um vírus que tem uma mutação específica, por exemplo, dar um nome, mutação XT, e essa mutação possa estar relacionada, por exemplo, com maior gravidade da doença, ou com maior infectividade, ou com um fenômeno patológico específico. Então, não existe ainda nenhuma mutação conhecida que nos leve a algum desfecho clínico, ou, por exemplo, possibilidade de reinfecção, uma segunda infecção numa pessoa que já teve. Mas isso é possível, porque a gente sabe que esse é o mecanismo que os agentes patológicos, notadamente os vírus, usam para conseguir se perpetuar. O influenza fez isso há muito tempo, ele faz mutação e com isso ele se adapta, consegue fugir da resposta imunológica e por isso que ele tem aquelas diversas cepas, H1N1, H5N1, e ele vai conseguindo pular a imunidade e também vai conseguindo driblar a vacina. E com o coronavírus pode ser parecido ou não, a gente não sabe. Então, por exemplo, hoje em dia a gente não sabe se a pessoa que já teve Covid pode ter de novo ou não, se os anticorpos significam imunidade ou não, ou quanto tempo eles duram, tudo isso é uma incógnita e as mutações podem favorecer ou não tudo isso. Nós temos que lembrar uma coisa, Covid, em termos de ciência, a gente tem 120 dias, 130 dias de ciência. O primeiro trabalho de Covid foi publicado em 31 de dezembro de 2019. Hoje é dia 7 de maio de 2020. É muito pouco tempo. É uma doença nova que nós estamos aprendendo, nós estamos fazendo ciência em cima disso. E, portanto, todos os trabalhos têm que ser olhados com muito cuidado, porque essa verdade ela ainda não é permanente. E como você pediu um recado, um último recado, eu queria me dirigir à população, como médico, infectologista, na linha de frente, com todos os colegas aqui do Hospital das Clínicas, com todos os profissionais de saúde de Botucatu, do Estado de São Paulo e do Brasil, e pedir que na possibilidade da população evitar o contato próximo, evitar a aglomeração, na possibilidade de fazer o distanciamento social, guardando, obviamente, a questão de necessidade econômica de cada um, que o faça de forma responsável, porque a Covid-19 é uma doença que está matando entre 600 a 700 brasileiros todo dia, e na nossa cidade esses números são realmente impactantes. Botucatu oscila entre o 5º a 7º município com maior letalidade para municípios do tamanho da nossa cidade no estado de São Paulo. Apesar de as medidas preventivas do ponto de vista administrativo, sanitário e médico aqui, clínico na cidade, né, doutor? Sim, apesar de Botucatu ser um exemplo em relação ao enfrentamento da epidemia do ponto de vista de saúde pública, isso foi um sucesso muito grande, porque tanto a prefeitura quanto as outras instituições da cidade se uniram, então num esforço muito grande, né? A Secretaria de Saúde Municipal se uniu com a Unesp, com o Hospital das Clínicas, o setor privado também colaborou bastante, então houve um esforço no conjunto muito grande que propiciou todo esse atendimento médico de qualidade que a gente faz, e a testagem, né? A testagem é algo que realmente Botucatu se diferencia, porque a gente usa o padrão ouro, que é o RT-PCR de swab nasal e orofaringe, e mais para frente ainda vai começar a usar a sorologia, que não é para pessoas sintomáticas, é para inquérito epidemiológico, é para saber pessoas que já se expuseram, né? Mas, obviamente, né, e eu vou dizer que eu, sinceramente, quero, em certo ponto, parabenizar o que os cidadãos de Botucatu fizeram, principalmente no começo, né? No começo nós tivemos realmente um índice de isolamento social enorme, e foi por isso que nós estamos numa situação menos trágica nos dias de hoje. Porém, a gente não pode baixar a guarda, porque o vírus está circulando e ele vai causar mais óbito. Então, quanto na possibilidade, né, também é irresponsável falar simplesmente para as pessoas fiquem em casa, todo mundo tem suas responsabilidades, mas é muito importante colocar
sempre a mão na cabeça, né? E pensar, será que essa atividade que eu estou fazendo é essencial, né? E sendo essencial, que use máscara, que tome cuidado com o contato, com a higiene das mãos, com não colocar a mão nos olhos, no nariz e na boca, porque essa luta vai ser longa e é de todos nós. Tá certo então, doutor. A gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Clube Gente. Um bom dia e muito obrigado pelas informações. Um bom dia para todos. Aí conversamos então com o Dr. Alexandre Naim Barbosa, que é médico infectologista, é chefe do departamento lá da Faculdade de Medicina, nesse setor que está atuando nessa linha de frente. Vocês viram a preocupação que ele tem, não só do ponto de vista de como médico, como técnico, como profissional da sua área, em oferecer o melhor tipo de serviço, mas também algumas alternativas que a gente pode fazer aí em relação às doenças que podem surgir nesse período de outono. Então, vamos seguir as orientações e vamos evitar a doença na cidade. São 9h46, Oscar. Jornal da Clube Gente. Responsabilidade na informação. Jornalismo levado a sério. Vamos falar da Estética Martelinho de Ouro. Seu carro amassou, a Estética resolve pequenos amassados com a qualidade e a rapidez que você precisa através da técnica do martelinho de ouro. Polimento e cristalização, lavagem e enceramento, higienização, remoção de manchas nos vidros, hidratação de bancos de couro e muitos outros serviços para deixar o seu carro impecável. Procure a Estética, o seu centro estético automotivo, na rua João Gotardi, 441. Telefone é o 3815-3497 ou via WhatsApp 998389174. Ainda falando nesse setor automotivo, lá na Stock Car você vai ter uma equipe treinada, capacitada para resolver pane elétrica no seu veículo. E se você precisa equipar o seu carro com os melhores equipamentos e acessórios para deixar o seu carro mais seguro e mais confortável, conte também com os serviços da Stock Car. Lá você pode instalar sensores de estacionamento, centrais multimídia. A partir de R$380 você pode ter uma central multimídia aí no seu carro. Alarmes, travas elétricas, capotas marítimas para você que tem picape, kit trava de caçamba para sua picape, além de toda a assistência técnica. Faça uma visita, faça um orçamento sem compromisso. Se não quiser se expor, não quiser ir até a Stock Car, apesar de estarem abertos, eles estão com isolamento social. As pessoas não podem adentrar a oficina. Você pode solicitar o serviço leva e traz. Eles fazem socorro mecânico, inclusive, socorro na parte elétrica e eletrônica. Deu problema na bateria do seu carro, não pega mais, está longe do centro da cidade ou está em outro ponto, não tem como levar o seu carro até Stock Car, eles fazem o socorro para você, tá bom? Entre em contato, 3813-2140 é um telefone, tem o outro também, 3814-4168. Acesse o Facebook Autoelétrica Stock Car. Atenção, você que quer aumentar suas vendas e seus resultados na internet. A Agência 7 Comunicação e Marketing Digital atua no mercado de Botucatu há mais de 10 anos, atendendo diversos clientes de Botucatu e da região. Eles trabalham com a criação de sites, gerenciamentos de redes sociais, criação de marcas e toda a comunicação da sua empresa. Eles são também especialistas na criação de sites e também no impulsionamento das suas redes sociais e atuam ainda junto ao Google. Sabe quando você faz uma pesquisa no Google e algumas empresas aparecem em destaque, em primeiro lugar, com um assunto relacionado, empresas que têm serviços relacionados ao assunto pesquisado? Pois é, a Agência 7 pode colocar sua empresa também em primeiro lugar no Google. Entre em contato com a Agência 7 Comunicação e Marketing Digital. O WhatsApp é o 981719733. Estamos apresentando Jornal da Clube Gente. Olá, empresários e comerciantes. Estamos passando um momento delicado no mundo. A recomendação é evitar aglomerações, certo? Continue vendendo e atendendo seu cliente através do telefone, WhatsApp, e-mail e do seu site. Ele precisa saber que, apesar da loja estar fechada, você continua lá. Você, empresário, comerciante, anuncia aqui na rádio. Divulgue e fortaleça o seu delivery. Venda mais. Estamos aqui para ajudar você. Juntos, somos mais fortes. Muitas pessoas sofrem diariamente com apelidos ofensivos, xingamentos degradantes e intolerância à sua raça ou cor. Isso tem que mudar.
Não podemos aceitar uma sociedade racista. O preconceito baseado nas características físicas de alguém é a pior coisa que existe. Todos somos iguais em nossa essência e não há exceções. Ninguém deve se sentir melhor ou pior por causa de sua genética. Sociedade consciente é aquela que enxerga vidas e não raças. Diga não ao racismo. Esta é uma luta de cada um de nós. Uma campanha da Clube FM. Voltamos a apresentar Jornal da Clube Gente. Quando chegou no controle, autorização para encostar pela bola médica, criatura que chegou em forma de imediato aí. Notícias policiais no Jornal da Clube Gente. 9h51, nós vamos agora com o Jaime Contessotti Júnior trazendo o principal destaque policial das últimas 24 horas. Jaiminho. E atenção para os principais fatos que marcaram o movimento policial. Nós tivemos como destaque 2 acidentes com morte. Nós tivemos um acidente na Comandante João Ribeiro de Barros, região de Pederneiras. Um homem de 40 anos morreu e outro ficou gravemente ferido. No local, houve uma colisão entre uma moto e uma bicicleta. A pessoa que foi socorrida tem 22 anos de idade. Um outro acidente ocorreu também em Rosália, distrito de Marília, onde um carro bateu contra uma árvore. 2 pessoas faleceram. Josias Benedito Tibúrcio, 59 anos, e Antônio Jorge da Silva, 58 anos. As causas dos acidentes estão sendo investigadas. Estes, os principais fatos que marcaram o movimento policial. Era o que tínhamos. Ajeitou, rolou, bola batida, é gol! E que golaço! Esportes no Jornal da Clube Gente. Agora 9h52, vamos falar de esportes aqui no Jornal da Clube Gente, no oferecimento da Pantanal Pesca Camping. O Flamengo divulga que 3 jogadores do elenco principal testaram positivo para o coronavírus. O clube confirma ainda que outras 35 pessoas das 293 que foram testadas estão com a doença Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Liga Espanhola cita a importância econômica para justificar o retorno após a pandemia, 1,37% do produto interno bruto do país. A entidade que organiza o Campeonato Nacional aproveita a decisão na Alemanha para pressionar pelo retorno. E no Corinthians, hein? André Sanches afirma que a equipe pode ter o retorno do atacante Jô. O presidente do clube cita litígio do jogador com o clube japonês e alimenta a expectativa pelo retorno, ou pelo reforço, né, de Jô de volta ao time. Holyfield anuncia retorno e terceira luta com Tyson ganha força. Fãs alimentam o sonho de rever o combate de campeões que marcaram a história nos anos 1990. Eu gostaria de ver Holyfield e Mike Tyson brigando novamente. Claro que não com a mesma pujança, com a mesma energia que tinham nos anos 90, mas sem dúvida nenhuma será uma luta histórica. Aos 42 anos e de olho na Olimpíada, Formiga renova com o Paris Saint-Germain por mais uma temporada. A volante adia a aposentadoria e sonha em disputar com a seleção brasileira feminina os Jogos de Tóquio no ano que vem. Foi transferido os Jogos desse ano para o ano de 2021. Ex-goleiro Júlio César confessa ter pensado em se aposentar após aquele fatídico 7-1 que sofremos para a Alemanha. Agora aposentado, ele revela abatimento após a derrota por 7-1 sofrida diante da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo que rolou aqui no Brasil. Essas as principais notícias do mundo esportivo dentro do Jornal da Clube Gente no oferecimento da Pantanal Pesca Camping. Pensou em pesca, em acampamento, lembre-se da Pantanal. A Pantanal tem tudo o que você precisa. Barcos, motores de popa, você encontra caiaques, barracas, sacos para dormir, tem calças e camisas com proteção ultravioleta para você desfrutar da natureza protegido do sol e em tempos de coronavírus, a Pantanal seguindo o decreto municipal
está atendendo no sistema drive-thru e também por telefone, no delivery. Você pode ligar 3813-2497 ou 99708-5022 e fazer o pedido do produto que você precisa aí para acampamento e pesca. Tem convênios com Prefeitura, Sindicato da Construção Civil, Embraer, aceita Solucar, cartões Master e Visa. Pensou em lazer? Lembre-se, Pantanal, Pesca e Camping. A Clube fala por você. Fala por você. Esse problema já tem mais de 3 meses. Andar 6 mil quilômetros, tocar 2 vezes o carro. Fazendo reclamação novamente. Ligue 3882-4733. A Clube fala por você. Fala por você. Atenção para as ofertas da Rede Central Supermercados válidas nesta quinta-feira, dia 7 de maio de 2020. Ofertas selecionadas para o seu dinheiro comprar mais. Confira. Mexerica Poncã, R$ 1,66 o quilo. Peito de frango sem osso por R$ 6,75 o quilo. Pernil suíno com osso e couro, R$ 9,97 o quilo. Cenoura por R$ 2,97 o quilo. Abacaxi pérola, unidade, R$ 3,98. Mamão papaya, R$ 1,95 o quilo. Você compra também salsicha hot dog perdigão por R$ 6,98 o quilo. Laranja, R$ 1,88 o quilo. Batata doce rosada, R$ 1,55 o quilo. Limão Tahiti, 95 centavos o quilo. Na Rede Central Supermercados, você encontra esses produtos e muitos outros identificados com etiquetas vermelhas. Lembrando também que eles aceitam diversos tipos de cartões e você tem a opção de pagar com o cheque pré para o dia 5 de junho de 2020. Aproveite. Central Supermercados, onde o seu dinheiro compra mais. Compromisso com a verdade. Respeito a você. Jornal da Clube Gente. Jornal da Clube Gente. Antes de encerrar o Jornal da Clube Gente, lembrar mais uma vez que teremos uma mega live Good Dance, é uma ação solidária da equipe Zuel Júnior com os professores Ari, Ana Paula, Gisele Inácio, Renato, Silvia, Tuiu, Larissa e o próprio Zuel Júnior. O objetivo dessa Good Dance, essa live, é a solidariedade humana. Para contribuir é só ir a uma das lojas do Jaú Serve, de Botucatu, e depositar algum tipo de alimento não perecível. Após o término, o banco de alimentos vai passar coletando as doações e vai direcionar as pessoas mais necessitadas. Esse evento será transmitido no próximo sábado, dia 9 de maio, às 15 horas, pelo canal do YouTube da equipe Zuel Júnior. Aliás, hoje nós não tivemos tempo de falar com o Zuel. Amanhã nós estaremos conversando com o Zuel a respeito dessa mega live Good Dance, uma ação solidária da equipe que vai ajudar as pessoas necessitadas. Então, sábado, a partir das 15 horas, essa live no YouTube da equipe Zuel Júnior. Amanhã a gente conversa com o Zuel para saber detalhes de como será essa live. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Clube Gente. Nós voltaremos amanhã, 7h30 da manhã, logo após o jornal Primeira Hora via satélite. A todos uma excelente quinta-feira. Lembrando mais uma vez que hoje nós teremos mais uma AESP Talks. Essa AESP Talks de hoje fala sobre o impacto da Covid-19, como as empresas estão se organizando e quais as perspectivas da retomada da normalidade. As entrevistadas de hoje são Shanna Weintraub e Cris Paladino. O evento vai acontecer a partir das 11 horas da manhã, com mediação de Robson Ferri e também do nosso diretor e presidente da AESP, Rodrigo Neves. Se acompanha a partir das 11 da manhã aqui na Clube FM. Portanto, Casa da Sogra de hoje, mais uma vez, apenas com 1 hora de duração. A todos, uma ótima quinta e eu volto daqui a pouco. Você ouviu o Jornal da Clube Gente. Responsabilidade na informação. Jornalismo levado a sério. Respeito a você.